No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade nesta quinta-feira, dia 4 de abril de 2024. Neste mês de abril, estamos completando 7 anos, anunciando as verdades que libertam, né? Estamos 7 anos auxiliando o povo de Deus no conhecimento, porque a palavra de Deus diz, profeta, ele fala, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Pedro também fala sobre isso, né? O apóstolo Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui justamente com essa proposta, né? Tão somente com essa finalidade de anunciar essas verdades para o povo de Deus. Sejam bem-vindos. Muitas pessoas, elas utilizam, muitos teólogos, estudiosos das Escrituras Sagradas, pastores, né? Eu tenho participado de alguns programas de debates em rádios e televisão, e eles sempre utilizam a passagem de João, capítulo 14. Ela é muito utilizada para sustentar a doutrina da Trindade, porque na teologia trinitária eles conseguem enxergar 3 pessoas neste texto que está aqui no Evangelho de João. Vou ler para você, capítulo 14, a partir do verso 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14, 16. Eu tenho falado sobre isso aqui, eu falei ontem no Minuto da Unicidade que hoje falaria sobre este assunto. Tá aí, Tony, a passagem é clara, dispensa a interpretação, porque o texto por si só, ele é claro, dizem os teólogos, ele já fala por ele mesmo, né? Eu rogarei ao Pai, eu, uma pessoa, Jesus rogarei ao Pai, outra pessoa, e ele vos dará outro Consolador. Olha aí, as 3 pessoas numa só passagem. E aí eu falo para você que entende um pouquinho de teologia, nós precisamos seguir uma regra básica, uma regrinha básica na teologia, que é a da contextualização. Existe a contextualização direta, que está no mesmo texto, e a contextualização ampla nas Escrituras, né? Você vai pegar todas as passagens que falam sobre o tema e aí você vai fazer a famosa exegese. Já estou usando uma linguagem teológica aqui, né? Ou seja, você vai pegar as passagens que falam do mesmo assunto e formar, né? Sustentar, comprovar o que está sendo falado. Mas a primeira contextualização, a própria hermenêutica em si, ela já incentiva você a analisar o texto como um todo. Não somente pegar, por exemplo, um versículo isolado desse aqui, pronto, acabou. Primeiro, se Jesus é o único Deus verdadeiro, ele é o Pai da eternidade, como diz Isaías 9,6, né? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, né? Se a gente for seguir o que estamos sempre falando aqui, né? Que Deus foi manifestado em carne, né? Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não conheceu. E todas as passagens que Paulo vai dizer lá para Romanos capítulo 9, verso 5, diz que ele é Deus sobre todos, e por aí vai, né? Então, se ele é Deus, ele é o único Deus, a que pai que ele vai rogar se ele é o Pai? No próprio capítulo 14, que eu estou lendo aqui, se você for fazer a famosa exegese, né, do texto, no próprio capítulo 14, Filipe pergunta para ele um pouco mais antes dele falar isso. Filipe fala, tá bom, mostra o Pai que nos basta. E ele vai dizer o quê? Estou há tanto tempo convosco e não me conhece, Filipe? Está lá no verso 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Você já está vendo. Como dizes tu, mostra o Pai? Como você quer ver um Pai fora de mim? No mesmo texto que ele diz para Filipe, se apresenta como o Pai da eternidade que ele é, ele vai dizer que roga ao Pai. Ah, eu vou rogar ao Pai e ele vai dar. Como assim? O que Jesus está falando? Esse é o primeiro ponto para a gente analisar nesta passagem. São perguntas, inclusive a hermenêutica vai nos ensinar a fazer perguntas, lançar perguntas sobre o texto, se debruçar sobre o texto, perguntar.
quem está falando, para quem está falando, o que aconteceu, quando foi, como foi, em que época foi, em que momento foi, cultura. A hermenêutica é uma disciplina indispensável, né? O próprio termo já diz, né? Na arte da interpretação dos textos. A hermenêutica é utilizada não somente na teologia, mas na filosofia, no direito. Todas essas matérias utilizam a hermenêutica. Então você pegar um texto e dizer assim, ó, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador para que fique com vocês. Amém. Primeiro, se ele vai rogar ao Pai, pedir um consolador para ficar conosco, né? A função do consolador é que fique conosco para sempre. Qual é a função desse consolador? Se ele mesmo fala lá em Mateus, diz assim, ó, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se ele garante para os discípulos que ele mesmo estaria com vocês, com eles, né? Ó, não vos deixarei órfão. Aqui mesmo nesse texto, mais embaixo ele fala, não vos deixarei órfão, voltarei para vocês. Se ele vai voltar, e se ele vai estar com eles até a consumação dos séculos, qual a necessidade dele falar que vai rogar ao Pai e enviar outro? Se ele mesmo garantiu que vai ficar com os discípulos. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Qual é a necessidade de enviar uma outra pessoa para ficar com os discípulos se ele mesmo garantiu? Lembra quando ele diz em outra passagem, ele fala assim, ó, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Se ele garante que vai estar com os discípulos, qual é a necessidade dele prometer uma outra pessoa para ficar com eles? Obviamente tem alguma coisa aí que nós precisamos entender. Aí quando vai para o famoso contexto direto, ou seja, onde o próprio texto ele começa a explicar, nós lemos o 16, leia o 17. Vou ler o 16 de novo, ó. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. Verso 17, o Espírito da verdade. A sequência do versículo diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Ou seja, o outro consolador que eu vou enviar, o mundo não vai receber, porque ele não vê e nem o conhece, mas você conhece, vocês conhecem o que eu vou enviar, vocês conhecem, porque já habita com vocês, habita com e estará em. Aí entra uma questão do grego que é muito interessante, esse outro em grego tem duas interpretações para a palavra outro no grego. Depois você pesquisa e dá um Google. Existe o allos, eu falo isso no livro que eu escrevi, a palavra allos e a palavra héteros. Héteros é outro, significa outro de outra espécie. E tem o elos, que é o outro do mesmo ser, da mesma substância, da mesma espécie. Em outras palavras, é o mesmo. Por isso, lembra que o outro, em grego, que é o héteros, daí é que vem, né, o relacionamento heterossexual, porque ele se apaixona pela pessoa do outro sexo, do sexo oposto. A palavra aí, allos, né, seria a palavra hétero, seria esse outro, né? Ele se apaixonou pela outra pessoa, que é um ser diferente de outra, né? É muito interessante quando a gente começa a se debruçar. Então ele fala, esse outro consolador que eu vou enviar, vocês já conhecem, porque habita com vocês, mas estará em. Ou seja, meus queridos irmãos, você que crê na Trindade, ele usa a linguagem, é a primeira vez que a palavra paracletos, outro consolador. Primeiro, ele já era o consolador, porque você vai ver inúmeras passagens ele consolando muitas pessoas, consolando mesmo, não é só dando tapinha nas costas e abraçando, não. É dando alegria, mudando choro em alegria. Uma forma de Jesus consolar é totalmente diferente. Você vê as irmãs de Lázaro chorando, ele, calma, seu irmão vai ressuscitar, eu sei que vai, mas nos últimos dias não. Quem crê verá a glória de Deus. E no mesmo momento ele ressuscita Lázaro, não é? E muitas outras. A viúva de Naim lá perdeu seu filho. Ele vai lá e estava já indo para o enterro. E os discípulos vindo com Jesus encontrou aquela multidão. As multidões se encontraram, ele consolou a viúva. E você vai ver muitas outras consolações. Consolou Jairo, né? Ressuscitando a filha dele. E por aí vai. Quantas pessoas o Senhor Jesus não consolou? E ele fala, vou enviar outra.
Só que esse outro que ele vai enviar, ele fala, esse outro que eu vou enviar é o Espírito da verdade. O mundo não recebe porque não vê e nem o conhece. Ou seja, eles já estavam vendo. Mas vocês conhecem porque habita com vocês e estará em. É só ler João 14, 16 e 17. Leia o versículo seguinte. Então, vocês já conhecem o Espírito Santo porque habita com vocês, ou seja, está habitando com. O privilégio dos discípulos, por isso que a vida deles mudaram depois de Pentecostes. Você pega a vida de Pedro, de todos os apóstolos, antes e depois de Pentecostes, você vai ver a diferença. Porque antes de Pentecostes, eles habitavam com Jesus. Eles ficavam desesperados, né? Mesmo com Jesus do lado, eles ficavam assustados. Vai lá acordar ele, acorda, mestre, você não está vendo que a gente vai morrer afogado aqui? Jesus ia lá, acalmava a tempestade. Agora, depois de Atos 2, depois de Pentecostes, ninguém parava aqueles camaradas. Pedro negou, todo mundo correu, fugiu. Pedro batia de frente quando os caras falavam para ele, não prega mais nesse nome, nem ensine mais nesse nome. Ele falava, olha, mas julga vocês aí se é justo obedecer a vocês do que a Deus, aos homens do que a Deus. Ele tinha mais autoridade. Quando foram matar ele, veja que só o fato dos caras falar, você, quando pegaram Jesus, você é um deles. Ele, não sou, jamais. Mas o que a história diz, né? Quando vai pegar Pedro para matar crucificado, ele fala, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual ao meu mestre. A história fala sobre isso. Pedro não tem uma fagulha de medo mais. Temor, aquele medo, aquela insegurança. Mudaram, tinham mais autoridade. Por quê? Porque Cristo estava habitando dentro deles. Dentro deles. Era Cristo que fazia a obra. Cristo habitava agora nos seus corpos. Por isso Jesus falou, o Espírito da verdade, o mundo não pode receber porque não vê e não conhece, porque, né, mas vocês habita com e estará em. Agora o privilégio era maior, porque Deus estava dentro deles, morando. Jesus estava dentro deles. Era o próprio Cristo fazendo a sua obra, mas através daquelas almas. Isso é muito forte, isso é muito profundo. Todos que recebem o Espírito da verdade, hoje fazem as obras de Cristo, porque Cristo está dentro deles falando, pregando, ensinando, orando, profetizando. Isto é importante. E é por isso que nós estamos aqui nesta época, nesta geração. Você tem alcance para ouvir a minha voz, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp, seja pelo programa de rádio. A gente vai continuar, pelo menos por mais um pouco, enquanto Deus nos der condição de estarmos aqui na Betel, vamos estar falando sobre isso enquanto Deus dá condição. Está difícil, mas estamos falando com a autoridade dele e crendo que ele vai prover para que a gente continue com esse programa. Mas se não, você tem no YouTube aí todos os dias os nossos áudios. Vai lá no Minuto da Unicidade do YouTube, você não pode perder as continuações dos estudos. Só perde se você quiser. Mas Deus está falando a verdade, que ela vai na contramão do que prega a religião. A religião não gosta. Mas nós não estamos aqui para agradar religião, e sim para falar aquilo que temos recebido do Senhor, porque esta é a verdade. E ninguém pode nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Eu vou ficando por aqui. Na descrição desse vídeo no YouTube tem o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Adquira, para você adquirir mais conhecimento sobre este assunto, e também é uma forma de você colaborar, contribuir com este ministério, que não quer aqui nada de enriquecer, de comprar uma casa na Barra. Olha, se você soubesse da minha vida, tá só a graça de Deus. Mas nós estamos juntos. Deus abençoe você. Um excelente dia para você que ouve pelo Minuto da Unicidade pela manhã, e para você que ouve na Betel, uma excelente noite. Vamos a mais uma música e daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz. Minuto da Unicidade.